bem? Espero que vocês todos estejam bem. Então, nessa aula dessa semana, antes de a gente voltar para a lista da semana, eu vou falar um pouquinho de mínimo multicomum, números primos. Então, para a gente poder utilizar o mínimo multicomum, primeiro que a gente tem que conhecer é os números primos. Números primos, números primos. São números que possuem apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Então, são números, vou colocar aqui, que possuem apenas dois divisores naturais distintos, que são o número 1 e o próprio número. Então vamos lá. O primeiro número primo, a gente vai colocar os primeiros números primos. O primeiro que eu vou apresentar é o 2. O 2, ele é divisível apenas por 1 e por 2, então ele é primo. O 3 também é número primo, ele só é divisível por 1 e por 3. O 4 não é primo. O 4 ele tem mais de dois divisores, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Ele é um número composto. O 5 é primo. O 6 é composto, tem mais de um divisor, mais de dois divisores. O 7 é primo. O 11, o 13, o 17, 19, 23, 29, 31, 37 e assim vai até o infinito, tá? Então, números primos são números que possuem apenas dois divisores naturais, um e ele mesmo. Vou ver aqui um contra-exemplo. O que seria um contra-exemplo? Um número que não é primo, ó. Contra-exemplo. Se eu pensar no 8. O 8, ó. Quanto que é 8 dividido por 1? É 8, né? 8 vezes 1, 8. Sobra 0. Então, os divisores de 8 é o 1. Vamos ver se 8 é divisível por 2. 2 vezes... Quanto que vai dar 8? 2 vezes 4, 8. Sobra nada. O 4 é divisor de 8. Quem mais? O 3 não é, porque se eu pegar o 8 dividido por 3, vai dar 3 vezes 2, 6. Sobra 2. Para continuar, dá número decimal, então não é. E como 8 dividido por 2 é 4, então 8 dividido por 4 é 2. Então 2 também é. Vou colocar em ordem aqui. 1, 2, 4. E depois da metade é só o próprio 8. Ele tem mais de dois divisores, então ele não é primo, ele é um número composto. Ele tem mais de dois divisores, então ele é um número composto. O que é o número composto? Possui mais de dois divisores distintos. Possui mais de dois divisores distintos. Então, número primo é um número que possui apenas dois divisores distintos. O número composto possui mais de dois divisores distintos. O 1 não é nem primo nem composto, tá? Então, por que eu estou falando de número primo? Porque, por exemplo, se eu quiser resolver o cálculo aqui, vamos ver aqui, mínimo, múltiplo, comum. Então, eu vou colocar assim, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar determine, letra A, o mínimo múltiplo comum de 30 e 18. Para calcular o mínimo de comum de 30 e 18, eu vou ter que decompor o 30 e 18 em fatores primos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30,18 e vou fazer um traço aqui do lado, ó. Tá vendo? Eu só posso dividir por número primo. Então, eu começo. Qual que é o primeiro número primo? É o 2, tá lá em cima. Então, 30 dividido por quanto que dá? Tem algum número desses aqui que é divisível por 2? Tem, o 30 e o 18. Quanto que é 30 dividido por 2? 15.
Quanto que é o 18 dividido por 2? 9. Tem algum número ainda divisível por 2? Não, porque nenhum deles é par. Aí eu vou para o próximo número primo. O número primo que vem depois do 2 é o 3. Tem alguém por 3? Tem, o 15 e o 9. 15 dividido por 3 é 5. 9 dividido por 3 é 3. Tem alguém ainda por 3? Tem. Tem o 3, que vai dar 5 e 1. Tem alguém por 3 ainda? Não. Aí como é que eu faço? Eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Tem alguém por 5? Tem o 5. Dá 1 e 1. Então, o mínimo multicomum vai ser o produto desses fatores primos. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Pessoal, de calcular o mínimo multicomum de 30 e 18 seria assim, ó. Vou chegar um pouquinho para lá para dar espaço. Um minuto. Pegou todos. Então, vamos lá. Você ia colocar os múltiplos de 30. Quem quer os múltiplos de 30? Aí você vai fazer 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. 30 vezes 5, 150. E vai até quando você... Pode ir até o infinito. Mas no caso, eu vou fazer também um pouco dos 18. E eu vou fazendo um pouco em cima, um pouco embaixo, até aparecer o mesmo múltiplo nos dois, sem ser o zero, né? 18 vezes 0, 0. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, vamos ver quanto que dá. 18 vezes 3 dá 24, vai 2, dá 54. 18 vezes 3, vezes 4, né? 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4. E 3, 72. Vamos ver quanto que é 18 vezes 5. 90, 18 vezes 6, 108, e assim vai até o infinito. O primeiro múltiplo diferente de zero, que é de 30 e 18 ao mesmo tempo, é quem? O 90. Então, o mínimo múltiplo comum de 30 e 18 é 90. Tá aí. Tá vendo? Então, tá aí. Fica de exemplo esse. Letra B. Quem que é o mínimo múltiplo comum de 10 e de 6? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar o 10 e o 6 e vou fazer uma barra do lado. E aí, vamos ver. Primeiro, eu vou dividir sempre por números primos. Aí você olha, quem que é os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 até o infinito. Então, vamos lá. Eu começo, o primeiro número primo é 2. O 10 é por 2, dá 5 e dá 3. Tem o 5 nem o 3 é divisível por 2, então eu vou por 3. O 3 dá 5 e dá 1. Não dá mais por 3, eu vou pro próximo número primo, que é o 5. O 5 dá por 5, então dá 5. Aí dá 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então tá aí. O mínimo de comum de 10 e 6 é 30. Se você quisesse ter feito de outra forma, você poderia ter feito assim, os múltiplos de 10, por exemplo. Aí você fazia os primeiros, 0, 10, 10 vezes 0, 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 5, 50, e vai até o infinito. Se eu precisar, eu faço mais. E os múltiplos de 6, 0 vezes 6, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Até agora apareceu nenhum. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Apareceu um. Se não tivesse aparecido, eu colocava um pouco mais de múltiplo de 10, um pouco mais de múltiplo de 6, até aparecer o mesmo múltiplo diferente de 0 nos dois. Então você percebe que quem quer os múltiplos de 3 é o menor múltiplo de 10 e de 6 é o 30. Fácil, né? C, eu vou fazer o mínimo multicomum de 300 e 350. Então aqui embaixo eu coloquei os números primos, que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e vai até o infinito. É bom memorizar os primeiros números primos, números que têm apenas dois divisores.
Esse processo eu vou decompor esses números em fatores primos. Eu vou usar a fatoração por número primo. Então, eu só posso dividir por número primo. Aí eu começo do 2. Tem alguém que é divisível por 2? Tem. Os dois são pares. Então, vai ficar 300 dividido por 2, 150. 350 dividido por 2 vai dar 175. Tem mais alguém por 2? Tem. O 150. Metade de 150 vai ser 75. 175 não é divisível por 2. Tem alguém que é por 3? Vamos ver. Quanto que é 7 mais 5? 12. Então, 75 é por 3. Quanto que é 1 mais 7? 8 mais 5, 13. Então, não é por 3. Só o 75. Aí vai dar 25 sobre 175. O 170, o 25 e o 175 não é por 3, mas os dois é por 5, porque é terminado em 0 e 5. Esse aqui dá 5 e esse aqui dá 35. Ainda dá por 5 de novo, os dois é terminado em 0 ou 5, aí aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 7. Deixa eu baixar aqui um pouco esses primos. E tem não é mais por 5, mas é por 7. Aí dá 1 e 1. E aí, quem que vai ser o mínimo multicomum de 300 e 350? O produto desses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. 300 vezes 7, 2.100. Então, o mínimo multicomum de 300 e 350 é 2.100. Outra maneira que seria um pouco mais difícil, porque os números são grandes, é fazer os múltiplos de 300. Aí eu ia ver que era 0, 300, 600, 900. 900 é 300 vezes 4, 1.200. 300 vezes 5, 1.500. 300 vezes 6, 1.800. 300 vezes 7, 2.100. 300 vezes 8, 2.400. Aí os múltiplos, aí eu fiz os primeiros. Agora vamos fazer os múltiplos de 350. Vai dar 0. 350 vezes 1, 350. 350 vezes 2, 700. 350 vezes 3, 1.050. 350 vezes 4, 1.400. 350 vezes 5, 1.750. 350 vezes 6 ia dar 2.100. 2.100 vezes 7, 2.450 e assim sucessivamente. Então, o mínimo multicomum diferente de zero, que aparece o primeiro múltiplo que aparece nos dois ao mesmo tempo, é quem? É o 2.100. Então, tá aí. O mínimo multicomum de 300 e 350 é 2.100. Depois dessa revisão de mínimo multicomum, né, números primos, vocês vão copiar no caderno bonitinho. Então, olha só, essa letra A aqui é o mínimo multicomum invertido. Então, a gente até fez aqui, ó, é o mínimo multicomum de 300 e 350. Então, por tentativa e erro, você chegar. Esse aqui é o de 300 e 350, esse aqui é o de 30 e 18. Por exemplo, pra você ver que dá certinho. Se o A for 18, então vai dar por 2, vai dar 15. O B dá 15. E o 18 que foi dividido por 2 dá 9. Beleza, 15 e 9. Aí agora, quem é que divide o 9 e o 15? O 3. Então o C é 3. Então esse D aqui dá 5. E esse E aqui dá 3. Porque 9 dividido por 3 é 3. Aí por 3 de novo, o 5 repete. E 3 dividido por 3 dá 1. Aí fica o F. O F vai ser 5. Porque 5 dividido por 5, 1 e 1. O mínimo de comum vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Igual aqui que a gente fez, ó. Na letra A. O mínimo de comum de 30 e de 18. Já esse da letra B, que é o que está na lista, né? Vai ser o mínimo de comum. Você pode testar que vai dar 300 e 350. Então aqui vai ficar
300 e 350. Então, vai dar por 2 aqui dá 150. E esse daqui, que é o B, vai dar quanto? 175. Aí é igualzinho aqui, ó, tá vendo? Pode ver que dá certinho, ó, 175. Aí vai por 2 de novo. O C é 2, então. Porque esse D vira 75 e esse aqui continua 175. Por 3, esse E vira 25 e o F continua 175. Por 5, aqui dá 5 e o G dá 35. Por 5, aqui dá 1 e o G dá 7. Por 7 dá 1 e 1. Então, o mínimo de comum vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Que a gente já tinha feito anteriormente, tinha dado quanto? 2.100. Então, esse exercício 3 realmente era o mais difícil da lista, porque você tem que saber o que é um número primo, você tem que saber calcular mínimo de comum, né? Usando decomposição de fatores primos, certo? Então, tá aí. Então, a tarefa de hoje é responder na folha número 3 e copiar e responder isso aqui no caderno. Então, vamos lá? Yeah.